Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam com saúde, com dinheiro no bolso, com muito amor, com muita alegria, que você esteja aí vivendo o seu melhor momento. Isso é o que eu mais desejo a vocês e a todos nós. Estou aqui com a leitura intuitiva de número 8. Sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Mishra Tarô. Meu nome é Daniele Santiago, sou terapeuta holística, trabalho com a parte de tarô e massoterapia e algumas outras técnicas de terapia holística, como reiki, barras de axis. Então eu convido vocês aí a se inscrever no canal, a curtir, comentar, compartilhar, a, se possível, também seguir lá no Instagram, na outra rede vizinha. Ai, que coceirinha! Que eu não sei aqui se na plataforma é uma boa a gente falar, né? Mas sabe aquela música da Kesha? Tic-tac, don't stop. Né? Aquela coisa bem sutil. Então, assim, segue também nesses canais, isso ajuda a bastante divulgar, tá? O meu trabalho, faz com que eu alcance mais pessoas, levando aí a sabedoria através do tarô, seja através da leitura intuitiva, seja com as previsões semanais, com as previsões mensais, e em breve tá aí com também os vídeos de leitura interativa, tá? Para você aí que é novo no canal, que é novo aqui neste grupo, que ainda não conhece o meu trabalho, nem com a parte de massoterapia, nem com a parte da época que eu trabalhava com o Tantra, tá? Porque sim, trabalhei aí um tempo da minha vida com o Tantra. Na verdade, foram bons anos aí trabalhando com o Tantra. Aprendi muita coisa, abriu muitas portas, conheci muitas pessoas. Foi uma época muito boa. Mas com o passar do tempo, né, com o conhecimento, a gente vai trabalhando tanto de outras formas nas nossas vidas. Então, para vocês aí que não me conhecem de nenhuma dessas áreas, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no canal. E eu vou explicar aí qual é a diferença, tá? Entre a leitura intuitiva, que a gente vai fazer hoje neste vídeo, e a interativa. A intuitiva é como se a gente estivesse lendo o tarô como um livro. Então, é uma jogada que ela não é específica para um indivíduo específico. Pode ser aí que você do outro lado da telinha se identifique 100% com a história que vai cair aqui hoje. Mas pode ser que você se identifique com uma parte, com outra, e assim por diante, como se fosse realmente aí a leitura de um livro que você comprou ali, que vai ler a história, e aí você pensa assim, essa parte aqui da história, sei lá, mexe comigo, me remete a alguma coisa da minha vida, ok? Isso é a leitura intuitiva. A interativa, ela é de escolhas, então normalmente eu trago aí vídeos ou com duas escolhas, duas opções de escolha, ou com 3. Depende aí do dia que eu faço o vídeo e do que eu intuo ali para trazer para vocês, ok? Então, essa é a diferença da leitura intuitiva para a leitura interativa. E vamos ao nosso ritual, tá? Voltamos aí para o nosso ritual
anterior do vídeo 7. Quem aí viu a leitura intuitiva de número 7 sabe do que eu tô falando. Dessa vez nós vamos voltar ao ritual padrão das leituras intuitivas e vamos começar com o oráculo, tá? A leitura intuitiva de número 7, ela foi uma leitura muito especial. Convido aí vocês que ainda não viram aí ver, tá? Porque independente de você se identificar 100% ou não com a história ali da leitura intuitiva de número 7, ainda assim você vai retirar dali sabedorias, conselhos, informações que você pode estar aplicando aí na sua vida, no seu dia a dia, tá? No seu caminho. Então vamos lá. Com o nosso ritual padrão, peço aí vocês do outro lado que vocês respirem, que se vocês quiserem fechar os olhos, pedirem aí para que venha aí a informação, a resposta para os seus questionamentos, tá? E eu vou aqui, primeiramente, cortar as cartas, tá? Peço licença aos guias, mestres, mentores, guardiões, anjos de guarda, aos seus superiores, de cada um que esteja assistindo esta leitura intuitiva de número 8, para levar aí a história que irá responder seus questionamentos, que irá lhe trazer informações, sabedoria, clareza. Vamos lá ver qual carta do oráculo da deusa aí vai cair. Lembrando, tá, gente? Por mais que eu esteja utilizando o oráculo da deusa, não significa que aqui o personagem da história é uma figura feminina, tá? Pode ser uma figura masculina que tem ali, sim, dentro de si, esse traço da energia feminina, tá? Lembre-se, quando a gente fala de energia, caiu luz, ok. Quando a gente fala de energia, a gente está falando de algo sutil, que não é propriamente biológico, tá? É algo etérico. Então todos nós temos dentro de nós a energia feminina e a energia masculina, o negativo e o positivo, o yin e o yang, tá? Então se atentem a isso, ok? Vamos virar aqui. Aqui a gente tem Ártemis e Nukuá. A gente tem aqui nessas duas cartas algo muito interessante, tá? Aqui a gente está falando de uma pessoa, ou até talvez de mais de uma pessoa, que algumas daqui é o seguinte: você já reconhece seu poder pessoal, você só precisa equilibrar esse poder na sua vida para que ele sirva a seu propósito e não contra você. Algumas outras pessoas ainda precisa reconhecer, identificar o seu poder pessoal, tomar para si, tá?
Vou falar rapidinho aqui da deusa. Bom, muitos de vocês aí, né, que não fugiram da escola na aula de história e de filosofia, conhecem Artemis, né? Artemis, deusa lunar, tá? Grega. Filha, se eu não me engano, de Zeus. Tá? Caçadora. Na mitologia, né? É uma donzela virgem. Senhora de si. Muito segura de seu poder feminino e de suas capacidades, né? Então, assim, é uma energia de desbravamento, de não, eu posso, eu faço, eu vou, eu aconteço. Até um pouquinho aí, tá? Quando tá exacerbado essa energia, um pouquinho de arrogância, de orgulho, às vezes até de desprezo para com o outro, tá? Porque tudo tem o seu outro lado, né? Tudo tem a sua face oculta. Nenhum Deus possui só luz. Há também as trevas, tá? E principalmente quando a gente fala aqui da nossa realidade enquanto seres humanos, nós somos seres, apesar de dentro da espiritualidade, principalmente dentro do Tantra, né? A gente ter esse conhecimento de que é importante você não ser dual, ainda assim nós somos seres que vivem dentro de uma realidade dual. A gente só consegue perceber o frio porque tem calor e vice-versa. Entendeu? Enfim, vamos lá. Artemis. Centro-me e a partir daí determino meu foco com clareza, levando o tempo e ocupando o espaço necessário para disparar a flecha. Quando o faço, o alvo é certeiro. Sou eu mesma a responsável por minhas vitórias e alegrias e, portanto, o outro lado, pelas tristezas e derrotas, ok? Conhecendo o meu poder pessoal, me permito andar pelo mundo selvagem alegremente, sentindo-me segura e sustentada por mim. Artemis é uma divindade grega do grupo das deusas virgens, guardiã das crianças, das mulheres e especialmente das grávidas, deusa das parteiras e das doulas. É invocada para trazer força e, com sua companhia amorosa, ajudar as mulheres a dar à luz naturalmente. Então, essa parte aqui eu acho que ela... aquele momento eu vou fazer uma correção histórica, tá? Eu não consigo deixar passar, né? Essa parte de ela ser uma deusa associada à gravidez, eu acho que essa característica ela é muito mais moderna, tá? Do que antimoderna. Por quê? Porque existe uma deusa grega específica, sim, para a gravidez. Agora, não me lembro o nome da deusa, mas ela é filha de Hera. E aí vocês podem dar uma pesquisada se vocês se interessarem. Então, assim, guardiã das crianças? Talvez. Das mulheres? Com certeza, tá? Símbolo de poder feminino, tá? Artemis é um símbolo de poder feminino, não só de poder feminino, mas como também da potência também que uma mulher pode exercer numa área especificamente dominada pelo masculino, tá? Que no caso era a caça.
E vamos lá. Artemis é uma deusa multifacetada que integra muitos aspectos dentro de si. Ela é guardiã, livre, selvagem e certeira. E aí a gente entra na parte que realmente quando a gente fala de Artemis, a gente fala de uma energia de natureza selvagem, de natureza combativa, de natureza não permissiva, de enfrentamento, né? Ela não deixa ninguém pisar nela. Mas, por outro lado, ela também, às vezes, em seu momento ali de sombra, ela acaba pisando nos outros. Então, assim, existe a necessidade do equilíbrio, né? De você não deixar o poder domar a sua mente. Muito pelo contrário, você domar o seu poder. É muito a carta a força, tá? Nossa. Aqui, ó, tá? Então, aqui nessa história a gente já sabe o quê? Que também vai entrar a questão do você domina o seu poder ou o seu poder te domina? Você dominou quando a gente fala de poder, a gente fala de sombra. Você dominou as suas sombras ou as suas sombras estão dominando a sua vida? Deixa eu ver onde eu parei. Assim, onde quer que fixe seu arco e sua mira, acerta a flecha. Ela sabe o que quer, como quer e se provê sustentada em suas forças e nas forças da lua, astro que a representa. Esta deusa é uma irmã amorosa que mantém seu grupo de donzelas virgens e as protege dos homens. Ela nunca quis ter um homem. Seu único desejo era a liberdade de viver na floresta com sua matilha de cães. Na mitologia existe sim aí um personagem masculino ao qual ela é o único, é a exceção, a regra que ela permite em sua vida, né? Mas agora eu não me lembro quem é esse personagem, também não vem ao caso, tá? Então, assim, aqui, né, como fala, ela sabe o que quer, como quer e se provê sustentada em suas forças, né? Então, assim, nessa história a gente também vai abordar aí a questão do, você sabe o que você quer? Você realmente tem certeza que você está sabendo querer? E aí, quando a gente fala no querer, a gente fala no desejo. E tem que ser o desejo mais profundo quando a gente quer algo, né? Não dá pra ser um desejo meia boca. Então, nessa história a gente tem muitas camadas aqui, tá? E aí eu vou rapidinho aqui pra não coar. Porque só nessas duas cartas aqui já da leitura intuitiva a gente já extraiu muita informação, né? Do que tem no Kuá. Minhas energias feminina e masculina são partes de uma só. Minha energia. Sou capaz de transitar de uma a outra com suavidade e entrega. Deusa chinesa adorada por ser a criadora da humanidade, por estar manifestada em todos os aspectos da mulher, mãe, filha, esposa e governante, ela era tudo em uma só e era capaz de viver com harmonia cada aspecto da feminilidade. Para reparar a saudade que sentia, no Kuá criou o ser humano a partir da argila amarela. Fez a nós, humanos, a sua imagem e semelhança, mas com uma diferença. Nos colocou pés no lugar de seu rabo de dragão. Deusa do Yin e Yang, que mantém todo o equilíbrio e harmonia. No Kuá reparou os danos desastrosos causados pela batalha entre fogo e água que
que rompeu com a ordem e harmonia da natureza. Então, assim, a gente já tem aqui uma diretriz. Nós estamos falando de uma história de poder pessoal, de saber-se o que quer, de alimentar a sua vida com a sua energia, alimentar o seu propósito, o seu sonho, aquele desejo que você tem de realizar algo com a sua energia, sem permitir que vozes externas, situações externas atrapalhem esse seu foco, esse seu direcionamento. Lembrando de sempre ter esse equilíbrio, de sempre ter essa desenvoltura, essa flexibilidade de saber o momento também de ceder o poder. E aí a gente entra naquela dinâmica, né? Mas se eu cedo o poder, eu perco o poder. Não necessariamente. Nessa situação seria o delegar. Você entender que nem tudo você precisa resolver sozinha. Porque também quando a gente fala de Artemis, a gente está falando de uma deusa que ela não estava sozinha. Ela tinha seu grupo de caçadoras. Teve lá em um momento também um homem ali que ela permitiu estar ali junto com ela e com seu grupo, trazendo talvez aí esse equilíbrio também. Enfim, então assim, a gente tá falando também dessa coisa de você não também se exaurir, se cansar demasiadamente a ponto às vezes de ficar até doente, porque você tá tentando carregar o mundo nas suas costas. Bom, deixa eu cortar aqui o tarô, porque eu tenho a impressão de que este vídeo vai ficar gigante se eu continuar só destrinchando essas duas energias. Vamos lá. Vamos ver o que mais tem aqui de informação sobre essa história, né? Que eu já falei bastante aqui só com essas duas primeiras cartas do oráculo que caiu, mas vamos ver o que mais aqui traz, tá? Vamos ver se existe alguma coisa oculta aí nessa história, se às vezes também essa necessidade de carregar as costas, de carregar o mundo nas costas, não vem de um trauma, de uma situação que você vivenciou no seu passado. Tá, aqui ó, caiu a lua. Gente, essa jogada tá muito gostosa. Nossa, eu tô toda arrepiada. É o imperador, tá? Então, sim, essa necessidade de, tipo, tudo ser você. Se eu não faço, nada acontece. Se eu parar de fazer, ninguém vai fazer. Será? Você já testou? Você já testou pra ver? Já pensou em desligar a caixinha da razão excessiva e falar assim, hoje eu vou não fazer nada para ninguém. Vou só cuidar de mim. Hoje eu me recuso a ser usado. Já pensa nisso, tá? Então sim, realmente aí dentro dessa história a gente tem muitas camadas, tá, gente? Por que eu digo que pode ser que algumas pessoas não se identifiquem? Porque algumas já reconheceram o seu poder, só tá faltando equilibrar, tá? Essa dinâmica de ok, neste momento eu preciso exercer esse meu poder e neste momento eu não preciso. Show de bola? Show de bola até aqui? Então assim, a gente tem aqui dentro dessa história várias facetas. A gente tem
aqui pessoas que já fizeram esse reconhecimento do seu poder, já sabem do seu poder, como utilizar, só precisam equilibrar. A gente tem aqui aqueles que estão começando a vislumbrar esse poder, mas ainda precisa ter ali um olhar mais delicado, mais apurado, para não só reconhecer esse poder interno, mas como também dominá-lo, domar ele, para que ele trabalhe a seu favor. E tem aqui também, dentro dessa leitura, aqueles que ainda estão meio que perdidos na noite, na escuridão ali da floresta, sem saber o que fazer, para onde ir, ó meu Deus, tá? Ó minha deusa. E uma coisa que todos têm em comum é: algo ocorreu na infância que te fez entender que o poder é a coisa mais importante. Porém, todavia, quando esse poder é exercido de forma autoritária, de forma descomedida, de forma não comunicativa, imperativa, existe essa palavra? Eu acho que existe. De forma imperativa, esse poder a gente costuma chamar de ditadura ou tirania, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente vem de uma família que de duas uma, tá? De duas uma. Ou essa família, você tem ali uma figura de extremo poder, que exerce esse extremo poder, esse extremo controle, essa extrema dominância, enquanto no lado tem outra figura, o dominado, o controlado, aquele que se cala, aquele que engole sapos, para que não gere esse atrito. Então, muitos de nós, a gente vem realmente dessa realidade, tá? Seja aí uma realidade que você presenciou com seu pai e sua mãe, com seus avós, com tios, pode ser com qualquer, tá? Pessoa aí da família, às vezes não necessariamente aí uma família de sangue, às vezes a pessoa que ali te criou, em alguns casos, às vezes você tem o pai e a mãe, mas quem estava ali mais presente era alguém que estava cuidando de você, para o seu pai e sua mãe ir trabalhar, enfim. Então, assim, a gente, isso é normal, meio que faz parte, digamos, normal assim, entre aspas, né? Mas meio que faz parte da história da vida de muitas pessoas, né? Você experienciar essas situações, tá? E aí, o nosso cérebro, a nossa mente, ela vai fazer de duas uma. Às vezes até mais do que duas uma, mas vamos dar exemplo aqui. Enxergar esse poder como algo interessante, como algo bacana, quero ser parecida com essa pessoa que exerce esse poder, como você pode enxergar como algo opressivo, tá? Como algo limitador, cerceante. E aí, nessa dinâmica, a gente tem quem enxerga o poder de forma positiva vai ter muito mais facilidade para domar seu poder pessoal, para reconhecer seu lado sombra, para reconhecer seu poder pessoal e lidar, obviamente, com poder, né? E com pessoas de poder. Já a pessoa que entra na dinâmica contrária
ai, é muita opressão, é muita nananã, nha, nha, já tem aí um probleminha aí para exercer poder, muitas vezes para falar não. Pois é. Para lidar com pessoas no poder, né? E assim, em consequência, para reconhecer seu próprio poder interno e exercer ele na sua vida de forma benéfica. Caso você seja aí desse espectro, esteja ciente que você fazendo um bom trabalho interno, você consegue, tá? Lidar com essa visão negativada do poder, se conectar, né, com o seu poder pessoal e trabalhar ele na sua vida. Mas você vai ter aí um trabalhinho dobrado, tá? Por quê? Porque normalmente não, né? Por quê? Porque quando a gente fala de poder, a gente fala não só dessa, como que eu posso dizer, desse momento que você se posiciona perante a vida, né, e coloca assim, não, é isso, eu sou isso, eu faço isso, eu posso ter isso, tá? Então assim, quando a gente fala dessa questão de posicionamento, a gente também tem que ter muito cuidado, né? Porque, como eu disse, tudo tem duas faces, né? Quando a gente se perde dentro do poder, e por isso aí a importância de domar o seu poder pessoal, quando a gente se perde no poder, a gente pode sim virar tiranos, virar minis ditadores, né, dentro dos nossos lares, do nosso grupo, querendo controlar, dominar, dizer o que é melhor, o que não é. E eu, como ariana, sei muito bem disso, gente. Pois é, né? E ainda por cima, né, uma das minhas cartas aí de poder é óbvio, né? É o imperador. Afinal, nasci no mês 4, né? Então, assim... Olha lá, saiu o arcano da força, gente. Então, assim, eu entendo muito bem disso, tá? Às vezes, sim, podemos ser pequenos tiranos. Podemos ser muito impacientes, né? Na verdade, a gente pode dizer que não todos, tá, gente? Mas alguns arianos não passam nem na fila da paciência, né? Antes de nascer. Somos imediatistas, né? Mas enfim, voltando aqui. Então, assim, entenda que é gostoso, é maravilhoso você se sentir poderoso, poderosa, podendo realizar, fazer, acontecer, concretizar. Mas tudo precisa de equilíbrio. Tudo precisa de amorosidade em cima. Por quê? Porque senão se descontrola, senão fere a si e aos outros, né? Porque quando a gente está falando do arcano da força, a gente está falando exatamente disso, do poder que a gente tem também de machucar, de ferir, de muitas vezes se perder, se embebedar. Nossa, tem uma outra deusa, essa é egípcia, tá? Que representa muito bem isso que eu tô falando. Sekhmet. Sekhmet, ela é uma deusa, também guerreira, tá? Assim como Artemis.
que agora eu não tô me lembrando. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não me lembro se ela é. Eu acho que ela é protetora de Kemet, alguma coisa assim. Kemet é o antigo nome do Egito, tá? Na verdade, a gente poderia até dizer que é o nome original. Aqui. Tem ela aqui, a Sekhmet. Deusa egípcia da força e do poder, da vontade, da vingança e do autocontrole. É considerada a deusa dos guerreiros de luz. Representa a escuridão da energia feminina, o vazio, a vacuidade que contém e nutre. Ao mesmo tempo, é conhecida e temida por ser feroz. Muitos de seus cultos objetivam apaziguar sua fúria e mantê-la calma, por medo de que torne a querer destruir o mundo dos humanos, como quase fez, cega de raiva quando seu pai Ra mandou-a proteger seu reino. Em um nível mais sutil, Sekhmet nos ajuda a eliminar os aspectos de nossa psique que nos autodestroem. E era exatamente isso que eu queria dizer, entendeu? Quando a gente fala do Arcano Força, a gente tá falando exatamente dessa energia, porque essa energia ela também é uma energia autodestrutiva, porque no momento de exacerbação de poder você pode vir fazer algo que vai te trazer sofrimento. Não vai trazer só sofrimento para quem está ali ao seu entorno, mas também a si. E aí a gente sai aqui com o Cavaleiro de Paus, entendeu? Trazendo mais um momento de afirmação do que é preciso se domar, é preciso se controlar. Ó aqui, ó, a energia do cavalo, né? É preciso se domar. Não dá pra você sair igual um cavalo desgovernado, derrubando todo mundo para conquistar o que você deseja. Não. Entenda. Não é porque alguém alcançou o seu objetivo que automaticamente isso quer dizer que você não vai alcançar. Lembre-se, há espaço para todo mundo. Sempre há espaço para todo mundo. Você não vai ser igual a ninguém. Por mais que nós sejamos, entre muitas aspas, seres que são semelhantes, aí a gente não entra nas aspas, né? Isso, correto. A gente precisa lembrar que nós somos seres semelhantes, não iguais. Nenhum ser humano é igual ao outro, ninguém sente como o outro, ninguém vive a vida do outro, mesmo quando vocês vivem na mesma casa. Mesmo quando você vive, você, seu marido ou sua esposa, a sua forma de ver a vida é sua. Você nunca vai conseguir enxergar a vida com os olhos dos outros e vice-versa. Então entenda, ser semelhante não é ser igual. E como não somos iguais, cada um tem sim a sua oportunidade, cada um tem sim o seu momento, o seu lugar no mundo, digamos assim, tá? E aí aqui caiu o 4 de paus. Nossa, a energia dessa leitura tá, né? É energia de fogo. Aqui, se eu fosse relacionar a signos, com certeza, Áries, Leão, Sagitário. Sim, Sagitário também. Mas aí eu diria que o Sagitário entraria mais agora, sabe? Nessa coisa do vamos trazer um equilíbrio.
Não vamos ser só ferro e fogo, não vamos só com garra, com luta, tipo assim, ai, 24 horas por dia eu tenho que focar nisso aqui. Não. Vamos dar essa equilibrada? Vamos, ó. Vou focar. Aí aquele momento do tipo assim, vou sentar, vou planejar o meu dia. De tal horário a tal horário eu foco nisso aqui. Aí de tal horário a tal horário eu dou o meu momento de pausa ali para ficar com a minha mente tranquila. Aí eu volto a me focar. Aí eu volto a pausar e depois descansar. Ok? Nada de só focar naquilo que você está buscando como objetivo. Por quê? Porque foco em excesso também é ruim. Olha só que coisa, né? Por quê? Porque ele vai te trazer estafa mental, ele vai te trazer estafa energética, ele vai te trazer muitas vezes até também a sensação de desgosto, tá? Por quê? Porque você tá ali, rala, nada de descanso e você vai, e aí chega um momento que você pensa assim, nossa, todo dia a mesma coisa, todo dia eu faço isso, todo dia, entendeu? Então assim, para você não entrar nesse fluxo também de repetição excessiva de situações, dá um tempo para dar uma descansada, ouvir uma musiquinha, assistir um filme, ler um livro, sai com os amigos, sai com a família ou sai sozinho, mas faça algo que não seja coligado com o seu trabalho ou com aquilo que você está ou com aquilo que você tem como objetivo, como meta para esse momento da sua vida. Às vezes pode ser um relacionamento, às vezes pode ser uma área de estudo, às vezes pode ser até algo focado à saúde, tá? Mas é importante que você também dê tempo para sua mente descansar, para que você possa ir atingir o seu objetivo de maneira mais tranquila, tá? Saiu aqui o 7 de paus, com mais harmonia, com mais tranquilidade, com menos peso, com menos carga, tá? E aí no fundo do maço a gente tem o hierofante, ok? Confirmando aí essa necessidade de você, mesmo no processo, o hierofante é o Papa, tá, gente? Para quem não sabe, o Arcano 5. Para mesmo nesse processo de estou caminhando, estou fazendo o que eu preciso fazer, estou me movimentando, estou buscando, ainda assim você encontrar ali naquele caminho locais para que você descanse, para que você observe a beleza da vida, para que você se olhe, para que você se cuide, tá? Não deixe, muito importante, tá? Não deixe que situações que ocorreram lá na sua infância reverberem na sua vida presente e ditem como que você vai viver. Se você aí ainda tiver a oportunidade de se comunicar com essas figuras de poder que impactaram a sua vida, conversem com ela, tentem entender a história dela, o porquê delas serem da forma que elas eram. Você vai perceber que muitas das vezes
na verdade quase 100% das vezes, tá? Essa reação, essa essa exposição de poder, seja ela de uma maneira agressiva ou não agressiva, no caso de uma ausência, digamos assim, de poder, uma passividade com a vida, vem de suas histórias, vem de seus lares, vem de seus traumas. Então, olhe mesmo que você não tenha mais como entrar em contato com essa pessoa, porque às vezes é alguém que já não está mais na sua vida, já não está mais aqui no plano terreno, ainda assim você pode, através de pessoas ali do convívio, saber um pouquinho mais dessa realidade, tentar entender o porquê que a pessoa agia dessa forma, o porquê que fazia desse jeito. E aí você passa também a entender a sua história, né? Porque a ancestralidade, a nossa ancestralidade também conta muito, né? Muitas das coisas que ocorrem na nossa vida, às vezes são reflexos de histórias que vêm lá de trás dos nossos antepassados. Situações que se repetem, geração após geração. E aí fica o questionamento: você vai fazer parte desse ciclo ou esse ciclo acaba aqui com você? E você vai fazer diferença para o próximo ciclo. Seja esse ciclo concebido por você mesmo ou um ciclo concebido por alguém da sua família. Porque sim, gente, não necessariamente precisa ser concebido por si mesmo. Que eu tô falando de ter filhos, né? Mas o fato de alguém, né, da família, dessa célula familiar conseguir fazer esse movimento de libertação, impacta todos, entendeu? Então não é só para você, é para todos. E é isso. Essa foi a nossa leitura intuitiva de número 8. Não importa aí o momento que essa leitura chegar até você, que você possa aí colher as informações necessárias para a sua vida e exercer o seu poder pessoal com sabedoria e equilíbrio. E fazer acontecer, né? Que é isso que a gente quer. Fazer acontecer. Tá bom? Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, seguir lá no Instagram, @mexida.terapias, também lá na outra plataforma, ok? Isso ajuda bastante. Nos vemos na próxima leitura intuitiva ou no próximo vídeo da previsão semanal, ok? E fiquem com Deus, fiquem com a deusa, muito axé na vida de vocês, muito, 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 muito axé, que você possa concretizar aquilo que você quer com segurança e tranquilidade, ok? E nos vemos na próxima. Tchau, tchau, gente!